Atenção! O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo, inclusive opiniões, são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Na Rádio Melodia FM, programa Comunidade em Ação. Notícias, informações, entretenimento, entrevistas e muito mais. Apresentação: Wilson Brasil. Muito bem, são 15 horas 2 minutos, está no ar Comunidade em Ação. Muito boa tarde você, meu amigo, boa tarde minha amiga, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Hoje, uma quinta-feira, dia 3 de abril de 2025, está começando mais uma edição do Comunidade em Ação, obrigado pela sua sintonia. E vamos às principais manchetes dos principais jornais de hoje. Manchetes dos principais jornais do país. Muito bem, começando muito bem aqui com a União da Paraíba, mais investimentos. Paraíba é beneficiada com expansão da transposição do São Francisco. Folha de São Paulo, Trump tributa Brasil em 10% e acirra guerra comercial com China e Europa. O Estado de São Paulo, Trump abre guerra comercial contra o mundo. Brasil terá a menor taxa, 10%. Valor Econômico de São Paulo. Trump anuncia taxa de 10% para o Brasil, menor nível de tarifaço. O Globo Rio de Janeiro, tarifaço de Trump, redesenha a ordem do comércio global e taxa Brasil em 10%. O Dia Rio de Janeiro, reinauguração em 2026, chega ao fim a demolição da estrutura do histórico Canecão. Correio Brasiliense, Trump taxa em 10% produtos brasileiros. Estado de Minas, Ouro Preto, Justiça suspende mineração que destruiu caverna. 0 hora, Rio Grande do Sul. Em seu dia da libertação, Trump anuncia tarifa de 10% sobre produtos comprados do Brasil. Diário do Pernambuco, PSDB tem debandada após Porto virar interventor em Pernambuco. Jornal do Comércio Pernambuco. Nos pênaltis, Sport vence Retrô e fatura 45 títulos pernambucanos. À tarde, Bahia. Programa de pesquisas fortalece o SUS na Bahia. E finalizando, o Diário do Nordeste do Ceará, Trump anuncia tarifaço. Muito bem, essas foram as principais manchetes dos principais jornais do Brasil, repetindo hoje, 3 de abril de 2025. Hoje, uma quinta-feira, deixando você bem informado de tudo que acontece aqui no Brasil e aqui na nossa região do Sudoeste. Muito bem, de traidores a irmãos, a Revolução de Francisco na Igreja Católica. É simplesmente revoltante pensar que, por tantas décadas, homens que dedicaram anos de suas vidas ao serviço pastoral foram tratados como párias ao tomarem uma decisão humana e legítima sobre seus próprios caminhos. O recente rescrito do Papa Francisco sobre os processos de dispensa sacerdotal não é apenas uma mudança administrativa, é um grito de justiça que estava represado há gerações. Como sociedade que valoriza a dignidade humana, como podemos aceitar que uma instituição tenha exigido que seus ex-membros vivessem na obscuridade, celebrassem seus casamentos sem pompa, como se amor encontrado fosse motivo de vergonha? Como toleramos por tanto tempo que pessoas qualificadas fossem impedidas de contribuir com seus conhecimentos, apenas porque escolheram constituir família? É ultrajante que tenha sido necessário esperar tanto tempo para vermos uma mudança tão fundamental no tratamento desses homens. A linguagem anterior era deliberadamente
o humilhante secularização, redução ao estado de leigo, como se abandonar o sacerdócio fosse uma degradação moral. Quantas vidas foram marcadas por essa estigmatização institucionalizada. Mas é aqui que encontramos motivos para a esperança. As mudanças instituídas pelo Papa Francisco e pela congregação do clero representam uma revolução não apenas de procedimentos, mas de mentalidade. Ao substituir termos carregados de julgamentos por expressões como dispensa e clérito dispensado, a Igreja finalmente reconhece a dignidade integral desses homens. Mas impressionante ainda é a nova postura de acolhimento, antes tratado como contaminadores em potencial, agora são reconhecidos como colaboradores valiosos que podem prestar serviços úteis à comunidade cristã. Esta mudança não beneficia apenas os padres dispensados, mas enriquece toda a comunidade eclesial com talentos e experiências que antes eram desperdiçados. Como cidadãos comprometidos com uma sociedade inclusiva, devemos aplaudir esta transformação e perguntar que outras instituições ainda mantêm práticas excludentes, semelhantes, onde mais relegamos pessoas ao ostracismo por escolhas pessoais legítimas. A eliminação da obrigatoriedade de penitências é particularmente significativa. É inadmissível que uma escolha pessoal sobre o próprio caminho vocacional tenha sido tratado como um pecado a ser expiado. Esta mudança não é apenas um alívio para os padres dispensados, mas um passo importante para uma cultura institucional mais saudável. O que temos diante de nós é um exemplo concreto de como instituições podem evoluir. A Igreja demonstra que é possível rever posições historicamente enraizadas e escolher um caminho mais humano e acolhedor. Essa transformação deve nos inspirar e questionar onde mais precisamos de mudanças semelhantes em nossa sociedade. Taíbra Irapuã Sampaio, a gente espera que realmente a evolução chega e chega também nas instituições e que nada nessa vida é engessado, né, Irapuã Sampaio? Eu acho que sim, é tempo de modernizar tudo, né? Eu acho que o ser humano, ele é carente e ele precisa ter. Assim como outras denominações religiosas têm seus pastores que podem casarem, eu acho que não poderia proibir padre casar. Quanto continuar celebrando, não sei o que o Papa vai decidir. Mas que muitos já casaram e alguns até abandonaram a batina. Isso eu desde criança que eu vejo falar, entendeu? Sim. Então o padre, ele é homem, tem sentimento quanto tantos outros. Se ele sentiu amor por alguém, que ele se realize. E Deus abençoará, entendeu? Perfeito. Então, a minha visão é essa, modernizar sim. E continuar levando a informação, a religião aos 4 cantos do mundo, não importa qual clero, entendeu? Uhum. É isso aí, acho que o padre tem direito de casar sim. O pastor não casa? Por que o padre não casa? Tem que casar. É verdade. Aqui, Marcos Oliveira, no entanto, por enquanto não fala em liberação para o padre casar. Fala-se... ele renuncia, como se diz, os aqui, votos. Fala-se mais na evolução do que os padres que trocaram o sacerdócio pelo casamento ficaram excluídos da igreja. Então, hoje, o Papa mudou essa história, né? Olha... Já é um bom começo. Olha, Dilson, esse negócio de engessamento é complicado. O homem, o ser humano, ele é um ser em constante evolução. Certo. E no quesito religioso também a questão precisa evoluir. E a Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo, ele escrevendo as cartas dele, endereçadas às igrejas, ele endereça uma carta pastoral
endereçada a um jovem, a qual ele era um discípulo dele, podemos assim dizer, Timóteo. Sim. E ele vai dizer de quais são as credenciais necessárias para que alguém exercesse uma função que a gente denomina de sacerdotal hoje. Fosse o que hoje umas denominações chamam de padre, outra chama de bispo, outra chama de pastores. Mas ele vai dizer o seguinte: convém que o bispo seja irrepreensível. Ele não pode ser dado ao vinho. Ele tem que ter bom testemunho na sociedade. E uma das principais é: convém que ele seja casado, marido de uma só mulher. O apóstolo Paulo, ele até disse que seria bom se você conseguisse ficar solteiro. Mas para não dar lugar à prostituição, ao diabo, ele vai falar assim: melhor que case. Não há uma prerrogativa bíblica para que um líder, um sacerdote, ele seja solteiro. Aí, e por que o celibatário? Aí você vai procurar os dogmas, você vai procurar os livros, você vai procurar a história e vai saber o porquê que a igreja, a partir de um determinado período, não permitiu mais que o líder casasse. Por conta dos prejuízos que estavam causando após, digamos, uma separação, uma ruptura desse casamento. Sim, sim. Ou uma viuvez. E aí? Então, hoje, existem leis constituídas em todas as nações que dá muito bem para conciliar essa situação material que causava a questão da separação ou da morte desse vigário, caso ele fosse casado. Hoje temos situações várias. Eu sou amplamente favorável de que o líder religioso ele tem que ser casado para evitar que algumas situações... É verdade que existem pessoas que nasceram castos, existem pessoas que nasceram eunucos por natureza, certo? Eles nasceram eunucos por natureza e eles não têm nenhuma aptidão para a mulher, bem como a mulher não tem nenhuma aptidão para o homem. E não tem aptidão, não é para... Aí ele tem pelo sexo igual? Não. Ele não tem afeição para a questão sexual. Parece que ele não desenvolveu para isso. Não se tornou adulto para isso, o organismo dele. Isso aí são questões... outro caso. São outras questões. Mas agora, o celibatário obrigatório imposto, no meu ponto de vista, está indo na contramão do que orienta os escritos sagrados. E o escrito sagrado não tem. Não há. Ah, mas Jesus Cristo não casou. Jesus Cristo, ele teve uma missão totalmente diferente e ele assumiu um compromisso com uma noiva. Aqueles que aceitarem o sacrifício que ele executou por ordem do Pai para vir aqui na terra cumprir aquilo que eu não poderia cumprir, que todos não cumpririam, é chamado de noiva de Cristo. E um dia, que não sabemos quando, esse casamento vai se realizar. E eu espero estar lá. Muito bem, tá aí 15 horas, 15 minutos. Esse é o nosso Comunidade em Ação. Hoje, quinta-feira, já 3 de abril, né? A semana já indo embora, né, pô? E passando rápido o tempo, né? Muito rápido. E quero até lembrar aqui, mandar um forte abraço ao meu mano, Sim. o 8º irmão, o irmão número 8. São Aniversário dele hoje, não, né? Aniversário de Bira Opa, parabéns pra Bira aí. Bira do Café. É. Ele hoje está morando lá em
no município de Planalto. Quero mandar Sim. um forte abraço para ele e desejar muitos e muitos anos. Parabéns. Que Deus continue abençoando. É o meu sósia. É o Ei, seu Jota, sósia? Parabéns aí, só O pro nosso oitavo querido. é o de número 8 da fila e tu é que número? Eu sou o quinto. Ah, você é o quinto da fila, né? Então parabéns Sou aí o para. sexto, o sexto. Então Eu parabéns sou para. 14. Vamos soltar aí, então. Parabéns aí para o oitavo, Ele né? mora lá em Lucaia, município de Planalto. É, Lucai é terra de café, né? Muito uma fazenda, né? Muitos anos de vida, parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns em nome da Rádio Melodia, Abraço né? ao Bira Em toda a bancada aqui também. Que Deus Deixando os abençoe. parabéns aí para nosso. Grande irmão, Querido grande Bira. filho e grande marido. É isso aí. Pois é, vamos de assunto, né? Vamos. Vamos lá. Ô Dilson, Sim. seria viável nós retornarmos aqui Hum. 3 pontinhos de pauta que debatemos Pois na não. semana. Uhum. Em primeiro lugar aqui é Embasa, tá? Certo. Eu recebi uma ligação e ouvi também na Rádio Clube o seguinte: a retirada do registro é para evitar fraude. Quer dizer, a todas as empresas que usam registro, quer dizer, vai evitar fraude. A fraude é feita no registro ou é feita na rede geral? É. E aí? Boa pergunta, né? Né? Então, essa informação não convenceu e não me convence. Evitar fraude, o Sim. registro? É para evitar... Mas o registro que você fala Fecho. é a chave de, de É a abrir chave, e fechar. é, isso. Ah, certo. Entendeu? Porque diz A que através externa. dali o cara pode bloquear e fazer uma encanação secundária. Ah, Certo. Porém, No caso, o gato. o gato. Mas o gato não é feito assim. olha. Cara inteligente faz o gato na rede geral. O dia que falta água, que está faltando mais água do que ter. Entendeu? Então, quem entende de gato sabe onde é que faz o gato, não vai fazer abertamente. E nós continuamos a reclamar e pedir a Embasa um esclarecimento É. sobre... E depois coloca 2 tipos de registro. Tem um azul, que não tem opção nenhuma, e o outro com a chave. E a chave não vem para nossas mãos. Não vem. Não. Olha, esse aconteceu no cortão seu raciocínio aí, Juan. Eu passei um aperto, Marconde, há uns 2 meses atrás, porque a torneira na minha cozinha quebrou e eu corri lá ligeiro para poder desligar esse registro. E como é que eu sem a chave? A sorte, meu pai, ele mesmo fez a chave dele. Ele fez a chave, né? E aí foi que eu consegui fechar esse registro. Mas eu passei um aperto tremendo. Fora o que a água lá, o tanto que a água vazou, né? E agora eu tenho que pagar essa despesa. Claro. E lembrar que o nosso reservatório hoje encontra-se com 50%. E todos os dias são 10, 15 denúncias de vazamento nas ruas. São canos velhos, obsoletos, e o calor do asfalto, gente, esquenta e descola. Aí há o rompimento com a força da água, né? Aí ninguém tem culpa, a culpa é a própria natureza. Mas nós temos que economizar para evitar um racionamento. Que em pleno mês de abril, mês 4, estamos lá com 50%. Faltam 9 meses. E o período das chuvas, as águas de março não caíram. Caiu pouco. Então, isso aqui é um apelo que a Embasa tem feito, eu também faço, como cidadão. Agora peço a Embasa para rever esses problemas. Cada caso é um caso, mas eu acredito que nesse aí não tem que ser idoso, não tem que ser criança, nem ser deficiente. Tem que ser cidadão que paga corretamente e quer o acesso para que ele possa trancar a sua água no momento necessário. É isso aí, com certeza. E o segundo ponto é o ponto Coelba, que ontem, ao ligar para o 0800 agora, eu fui muito bem atendido, mas a informação que eu recebi, eu não me convenci. Quando eu falei que vários bairros, inclusive Aparecida, Guarani, Ibirapuera, Senhorinha e Miro, entre outros, grande parte da população estava recebendo, não estava recebendo contas, estava mandando imprimir. Isto é a pedido. Aí eu falei, tudo bom, o meu foi a pedido, vê se tem o nome de Irapuã Sampaio aí, por favor, pedindo. Que instrumento, você tem algum código? Você tem algum documento aí que prova? Ela falou, não, o sistema não mostra. Eu falei, devia mostrar. Porque quando se faz um pedido, se anexa um protocolo. Eu não pedi, eu quero minha conta vindo todo mês aqui, porque nós trabalhamos com planejamento. Pagamos o que está em nossas mãos.
Em nosso bairro, o mercado foi fechado por falta de energia elétrica, Certo. por incompetência da entrega da conta, que é o instrumento legal. Uhum. Aí ela disse que, no meu caso, ela iria fazer, mas que a população podia ligar para o 0800 ou o 16 e acessar conforme as perguntas. E você falará também com a secretária pedindo para que a conta chegue em sua casa, que também não justifica, entendeu? Claro. A modernidade é boa, o desenvolvimento é bom, agora quando há pedido. Eu falei para ela, Irapuã não pediu que eu não mexa no computador. Em primeiro lugar, sou cego, tá? Se tiver protocolo pedido meu, alguém fez. É isso Ô, mesmo. Puan, Desculpa aqui, só o ouvinte está tendo um barulhinho, um chiado aqui na rádio, mas aqui não é na rádio não, viu, gente? É um barulho externo aqui que está, só está fazendo uma limpeza aqui. Vocês desculpem aí esse ruídozinho, esse incômodo aí. Pois não, Marconi, pode? Ô Puan, diante da sua queixa, que não é uma queixa exclusivamente sua, mas Fui porta-voz, né? Um apelo geral, praticamente. eu já ouvi em diversos meios de comunicação reclames concernente a esse comportamento. Eu acho que está na hora de Câmara de Vereadores, Também. Ministério Público, quem quer que seja, porque a energia, a conta de energia, o acesso à energia elétrica não é um artigo de luxo. É um bem necessário. E que quando você é inadimplente e por conta da sua inadimplência você foi suspenso o seu direito de uso, tudo bem. Mas acontece que, por exemplo, a minha filha, a conta dela venceu no dia 1º. Só que até hoje, dia 3, a conta não chegou. Uhum. E a leitura... E outra coisa, a Embasa e a Coelba, eles adotaram um sistema de que antes tinha um leiturista e esse leiturista anotava tudo de caneta e tal, levava para lá não sei para onde, para depois fazer as anotações, dali gerar a fatura, para depois ter um entregador. Claro. Agora não. Eles estão dotados de um equipamento que, previsão, né? que no momento que te faz a leitura, eles já emite aquele boleto. E ali mesmo entrega, ou seja, está fazendo serviço de 2 ou de 3 ou até de mais pessoas de uma só vez. Com isso está economizando. E entra a antecipação de contas, por exemplo, eu vou abril ainda vai vencer, já paguei, já tem maio. Você acredita? Não, mas aí não é isso não. Isso aí é a leitura, a forma de leitura que eles fazem. Não, aí é uma outra observação. Então é o seguinte, hoje não há por que essa conta não ter chego, porque o leiturista está com uma impressora consigo, que na hora que ele faz a leitura, é gerada a impressão. Sim. Então, Coelba, por favor, alguma coisa não está certa. Eu acredito que Câmara de Vereadores, que PROCON, que Ministério Público deva, sim, Câmara de Deputados, porque isso é uma questão estadual, a Câmara dos Deputados, inclusive a Coelba é uma concessão, ela é uma concessão do Estado privada, mas ela pode ser a qualquer momento banida. O Estado, capital misto também, né? O Estado tem capilaridade para tal, então é preciso observar. Essa questão da data. Porque tem seguinte, muito ouvinte que tem dúvida em relação a isso. O que está acontecendo é o seguinte, a Embasa ela não está mandando conta antecipada. Ela está, nesse caso, Coelba e Embasa comigo, ela faz o seguinte, ela de hoje até amanhã está chegando a conta lá em casa. Sim. Da Embasa. Ela vai estar chegando de hoje até amanhã. Se não chegou hoje, chega amanhã. Referente de abril. Referente ao consumo. De março. De março. Para pagar em abril. Não. Não, relaxa. Vai pagar em maio. Calma só. Amanhã é dia 4. Sim. A conta que chegará amanhã lá em casa é do consumo que eu fiz do dia 4 de março
4 de abril. A 4 de abril. Sim. Ou 4 de abril, que se for amanhã, eles vai fazer a leitura do dia 4. Certo. Porém, a data do pagamento vai ser 4 de maio. Certo. Entendi. Você entendeu aí? Entendi. Eu consumi em março. Uhum. Irei pagar em Em maio. A conta que eu estou pagando hoje, porque está vencendo hoje ou amanhã, é a conta de fevereiro. Fevereiro. Então existe a confusão na cabeça dos consumidores de que a Coelba e a Embasa, elas estão cobrando de forma adiantada. Pelo contrário, ela está lhe dando 30 dias de carência para você pagar o que você já consumiu. Certo. Nesse ponto, está faltando, no meu ponto de vista, uma publicitação desse comportamento da Embasa para que haja um esclarecimento. A população. Porque escrito lá está. Você vai observar que está, período de consumo. Vou mandar ver o meu hoje. De tanto a tanto. Isso. Período de isso consumo, mesmo. de tanto a tanto. Aí ele vai dizer vencimento em tanto. Então, a conta de água que eu estarei recebendo, porque eu não recebi até a hora que eu saí lá de casa, hoje eu vou pagar no mês de maio. Mas ela é de maio? Não, ela é de março. Pois a minha de maio está lá desde o mês de março. A sua... Paguei abril, ainda vai vencer dia 8. Então, aí assim, pelo menos lá em casa tem acontecido assim, e em diversos, porque algumas pessoas vão lá em casa para tirar cópia, fazer algumas coisas, e aí chegam lá com essas dúvidas, lá na Associação de Moradores a gente já tentou esclarecer, e algumas pessoas se convenceram e aceitaram essa situação, né? Agora, quanto à questão da Embasa, nesse quesito, dos relógios, dos registros, isso é um pouco complicado porque é como você falou, a questão do gato, a questão do uso do clandestino da água, isso aí não evita. Isso aí não evita. Agora, você que tem esse tipo de registro na sua casa, eu vou te dar uma dica. Faça, na medida do possível, um registro para a sua casa, logo ali na entrada desse cano. Eu fiz isso. Eu tenho lá de dentro. Eu fiz logo que Antes do registro. Não, antes não. Porque após o registro que cair, você vai pagar. Sim, eu fiz depois do registro. Não, antes normal. Não. Você tem que fazer bloquear para que o registro não conte a água. Não. Veja bem. Não. Eu não tenho autonomia na condição de consumidor antes do registro. Porque se der um vazamento ali, você faz logo após o registro. O vazamento que der colado ali pertence a você. Olha, o problema aqui é o seguinte. Com a palavra Embasa e a Coelba, nosso programa é de segunda a quinta-feira, das 15 às 16 horas. O telefone da rádio é o 3201 8071. Pode ligar e podemos agendar uma fala, porque duas empresas que prestam relevante serviço à sociedade, mas nós somos o sangue das empresas. Sem o povo, a empresa não é nada. É isso. Né? Segue o barco. Então tá bom. São 15 horas e 29 minutos. Vamos agora mudar de assunto. Olha só, hoje o jornalismo baiano, brasileiro, por que não dizer brasileiro também, né, Marcos? Perdemos aí uma grande jornalista da TV Bahia, né? A jornalista Wanda Chase morreu na madrugada desta quinta-feira, dia 3, ao passar por uma cirurgia de aneurisma da aorta no Hospital Teresa de Liswick, em Salvador. A repórter e apresentadora trabalhou por 27 anos na TV Bahia, onde se consolidou como comunicadora e ativista do movimento negro. Nascida no Amazonas, Wanda Chase se mudou para a Bahia em 1991. O velório dela será nesta sexta-feira, dia 4, a partir das 13 horas no cemitério Campo Santo. Já o enterro deve acontecer no sábado, dia 5, no mesmo local, quando os familiares chegarão na capital baiana. Segundo a família, Wanda anunciou que estava com problemas de saúde há cerca de um mês após a virose. Depois de procurar ajuda médica,
a jornalista foi diagnosticada com uma infecção urinária e, em seguida, uma infecção intestinal. Infelizmente, né, essa perca aí, né Marcondes? Com essa apresentadora. Hoje, diversas manifestações de condolências aí, diversas manifestações de tristeza pela partida dessa grande repórter que a Bahia produziu aí, não só aqui para a questão do Estado, bem como também para o país. E dado também a defesa, né, daquilo que ela fazia, dessa questão aí do movimento negro. Do movimento da consciência negra. Isso. Essa questão muito discutida, debatida, questionada, que é a questão racial no Brasil. Que eu não, verdade. Não sei entrar nessa ciranda porque eu não entendo que só existe uma raça humana. Eu sou gente. Verdade. E aí, como tal, quem for é meu parente. E quem não se assim considerar, paciência. Muito bem. São 15 horas e 32 minutos. Ela tinha tanto carisma assim com nós baianos que eu achava que ela era baiana. Que era baiana, né? Não, verdade, mas era amazonense. Mas que foi abaianada aqui por nós. Foi, com certeza. Muito bem, 15 horas e 32 minutos. Nós vamos aqui no intervalo, viu, Jonathan? A gente volta já já. Vamos só tomar uma água aqui para poder dar uma calibrada na garganta e a gente volta com mais notícia para você. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? É hora de instalar o aplicativo da Melodia, a rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Calvície, nunca mais! JC Beauty Hair Cabeleireiros traz para você um novo implante de cabelo sem dor e sem custo alto para qualquer tipo de calvície, masculina ou feminina. Compra e venda de cabelo, produtos para mega hair, manutenção e alongamento, arrumação de noivas, depilação, manicure e pedicure, corte, escova e química em geral. JC Beauty Hair Cabeleireiros, Rua Correia Leite 44 Centro, telefone 3421-2734. Muito bem, estamos de volta, são 15 horas e 34 minutos, esse é o seu Comunidade em Ação, deixando você bem informado nessa tarde de quinta-feira. Hoje o Isso Brasil não está aqui conosco, né, resolvendo problemas particulares, mas a gente da bancada que está aqui dando conta, né, Irapon Sampaio, Marcos Oliveira. E a rodada de ontem? Pois é, antes vamos falar aqui sobre o caso Igor Moura. Advogado diz a grande equívoco na acusação contra influenciador em Vitória da Conquista. O influenciador digital Igor Moura, de 27 anos, fez sua primeira aparição após deixar o conjunto penal de Vitória da Conquista na manhã desta quarta-feira. Ele havia sido preso durante uma operação da Delegacia de Repressão em Furtos e Roubos por determinação de um mandato expedido pela Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista. Dizendo aqui, nós estamos com Igor Moura, acabamos de conseguir a liberdade dele, demonstrando que houve um grande equívoco na acusação que pesa contra ele. Naturalmente não podemos dar maiores informações, diz aqui o advogado de Igor Moura.
Tá aí essa situação, né? O influenciador digital já está... Engraçado, né? E como é que levou um ano a investigação? Pois é. Levaram um ano investigando errado, eu não acredito. É complicado. Complicado. A situação... Mas no meu país é assim. É 1 ano, 2 anos, estudo e mais isso, invocado leis A, B, C e D, do alfabeto até o grego entra no meio, e aí chega um denominador. A vítima ou o cidadão considerado investigado agora é culpado. É verdade. Mas aí, num estalar de dedo, num conto de mágica, esse cidadão encontra uma brecha na lei e aí vai lá o advogado. Parabéns aí ao advogado. Grande advogado. Parabéns aí ao advogado, né? E que os fatos sejam verdadeiramente esclarecidos, né? Claro. Ninguém está aqui para condenar julgar, ninguém, né? Julgar ninguém, então bola para frente. É isso aí. E agora com essa audiência de custódia, né? Eu que diria, independente dele ser honesto ou não nesse quesito, nessa atividade que ele faz, aí para mim não me chama atenção, né? Mas para quem gosta, paciência, né? Tem gente que é sujeito a perder. Tem gente que até joga até aquele jogo das tampinhas e diz que ganha. É verdade. Muito bem, nós vamos cá em Brasília. Voa Brasil, reservas do programa movimentaram mais de 80 municípios em 8 meses. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esporte, pô. Seu time não jogou ontem, mas o meu jogou ontem e fez uma besteira danada. Vamos lá, Jonathan, solta aí a primeira aí na voz de Marquesan Araújo. Você tá vendo que ele tá querendo falar porque o dele ganhou. A quantidade de cidades procuradas pelos aposentados do INSS em busca de passagens aéreas disponibilizadas pelo programa Voa Brasil chegou a 82 em 8 meses de vigência da iniciativa. Em março deste ano, passaram a fazer parte da lista os aeroportos de Fernando de Noronha, em Pernambuco, Guanambi, na Bahia e Teófilo Otoni, em Minas Gerais. De julho do ano passado, quando o programa foi lançado, até o momento, foram reservadas mais de 35 mil passagens, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério de Portos e Aeroportos, o MPOR. São Paulo segue como a cidade mais procurada pelos aposentados. De acordo com a pasta, o município responde por quase 30% dos bilhetes, com um total de mais de 10 mil. Na sequência aparece o Rio de Janeiro, com 3 mil. Em terceiro no ranking está Recife, com 2,7 mil bilhetes, seguido de Fortaleza, com 2,4 mil, e Brasília, com 2,2 mil. Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a medida permite a ampliação dos grupos de usuários e contribui para o fortalecimento do turismo. Na avaliação dele, o programa atingiu o objetivo de incluir novos usuários no transporte aéreo. Vamos continuar cada vez mais ampliando o Voa Brasil por todo o país ao longo do ano de 2025, incluindo mais brasileiros na aviação. O secretário nacional de Aviação Civil do MPOR, Tomé Franca, afirma que o programa não utiliza recursos públicos e conta com a parceria das empresas aéreas que disponibilizam vagas ociosas em datas, horários ou época de pouca demanda. Ele reforça que, neste período, cerca de 150 mil beneficiários acessaram o sistema, o que resultou em 35 mil bilhetes, ou seja, 24% dos interessados. O aposentado do INSS que pretende participar do Voa Brasil deve acessar o programa pelo site www.gov.br/Voa Brasil e escolher a data, origem e destino. Vale lembrar que passagens de até R$ 200 serão oferecidas a quem não tenha viajado de avião nos últimos 12 meses. Cada aposentado só poderá adquirir até 2 trechos por ano. Para a segunda fase do Voa Brasil, o Ministério de Portos e Aeroportos, em parceria com o Ministério da Educação, vai utilizar a base de dados do ProUni, FIES e SISU para relacionar os estudantes que poderão participar do programa. Reportagem Marquesan Araújo. Reportagem do Marquesan Araújo. Olha só, Correios lançam um marketplace e impulsionam também o mercado do comércio no Brasil. Solta aí, gente. Essa é a segunda matéria aí da reportagem do Brasil 61. Os Correios avançaram mais uma etapa no projeto de inovação e modernização da empresa.
a estatal anunciou o lançamento do Mais Correios, uma nova plataforma digital que irá impulsionar o comércio eletrônico no Brasil. A responsável pelo projeto será a empresa Infracommerce e a previsão é de que o serviço entre em operação ainda no primeiro semestre deste ano. O site maiscorreios.com.br já pode ser acessado e neste primeiro momento é possível fazer o cadastro para receber benefícios e novidades. Representando o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, na solenidade de lançamento da plataforma, a secretária executiva, Sônia Faustino, destacou o trabalho que tem sido feito na gestão para reconstruir as estatais. E os Correios estão no centro desse esforço. Sob a liderança do ministro Juscelino Filho, o Ministério das Comunicações tem trabalhado para resgatar o protagonismo da empresa. É um trabalho sério, cuidadoso, que envolve modernização, investimento e, sobretudo, compromisso com o povo. E o lançamento do Mais Correios é a parte desse novo tempo. Essa plataforma representa o futuro dos Correios, em que a tecnologia serve à inclusão, ao desenvolvimento e à justiça social. A plataforma digital integra o projeto Correios do Futuro, estratégia de inovação para diversificar as atividades da empresa e gerar novas receitas. O presidente dos Correios, Fabiano Silva, explica os diferenciais do Mais Correios e como a iniciativa pode democratizar o acesso ao empreendedorismo no Brasil. O que torna a nossa plataforma única são os diferenciais que conseguimos reunir. A estrutura logística própria, milhares de agências espalhadas pelo país, frete competitivo e múltiplas opções de entrega, incluindo novos canais dos Correios. Por meio do Mais Correios, temos a chance de mostrar que, com inovação e espírito colaborativo, podemos democratizar o acesso ao empreendedorismo e ajudar a transformar a economia do nosso país. Em um primeiro momento, o foco do Mais Correios será as grandes empresas para permitir uma expansão da atuação em todas as cidades brasileiras, graças à capilaridade logística dos Correios. Na segunda fase, a plataforma vai abrir espaço para pequenos e médios empreendedores de todas as regiões do Brasil. Para mais informações, acesse gov.br/mcom. Muito bem, são 15 horas e 43 minutos. Tá aí a reportagem, né? A matéria do Brasil 61. Voltando aqui para a Conquista, Marcondes Oliveira e Arapuã Sampaio. Olha só, Largo Padre Benedito Costa Soares, monumento precisa de atenção em Vitória da Conquista. As obras de arte em Vitória da Conquista não recebem a atenção que deveriam. Recentemente, o blog do Antes, que é o que eu estou lendo aqui, mostrou a situação do busto do ex-prefeito Wesley Guzmão Pereira. Abre aspas, 19 de 47 a 20 a 2021, fecha aspas, que tem sido alvo do vandalismo. Nesta quarta-feira, dia 2, o destaque fica para o Largo Padre Benedito Costa Soares, localizado na avenida, esse largo é onde mesmo? Localizado na Avenida Ulisses Guimarães, uma das vias mais movimentadas da Joia do Sertão Baiano. É próximo da Policlínica da U. Sim, tá. Embora o mato tenha sido removido, a cruz, um dos símbolos da arte presente no local, continua no chão. É situação difícil, né? Eu acho que nesse caso aí cabe até uma questão de utilidade pública, de comércio e também daquelas pessoas que tinham aquela amizade e a consideração a essa figura, ao padre. Bem como e o que não desobriga o poder público de estar cuidando, zelando. É verdade, isso aí. Infelizmente, e também eu acredito que deveria a prefeitura, a cultura da cidade, certo? Secretaria de Cultura, ela deveria ter um tipo de proposta educacional, orientativa. Fazer uma campanha, né? Porque muitas das vezes você vê determinado busto, determinado monumento, mas você passa, olha, admira, observa aquela escultura, mas você não sabe o que está representando, o que verdadeiramente está representando. Então a gente precisaria, digamos, um local ali próximo,
um local ali próximo, nas nossas escolas, nos nossos equipamentos públicos, nós temos Meio livros. de comunicação também. A própria, por exemplo, uma ideia aí, no site da prefeitura, o site oficial da prefeitura e Câmara de Vereadores, Verdade. colocarem algo relativo à história de Vitória da Conquista. Porque, mais, eu acho muito pobre. Porque nós... Aí agora eu não sei, Marcondes tem um defeito de quando ele começa a falar, ele não sabe parar. Porque, olha o seguinte, Dilson, nós nos bancos escolares, e aí é uma crítica geral, nós nos bancos escolares, nós sabemos mais da Europa do que da própria cidade de Vitória, onde você mora. A nossa própria raiz, né? Daí o porquê... Daí talvez, quem sou eu para dizer que isso é o problema, mas daí talvez o porquê da história, da disciplina história, ser considerada por muitos dos alunos uma disciplina chata, certo? Que não causa entusiasmo no público, porque você vai contar mais sobre lá o mundo de lá e você esquece o de cá. Porque a história nossa não é contada como verdadeiramente ela aconteceu, certo? E nós precisamos da verdadeira história sendo contada nos nossos bancos escolares e principalmente a história local, que eu, como professor de história, eu sei mais da Europa do que de conquista. Muito Sabe bem. que Bem eu acho lembrado, graça? viu? Bem lembrado. Sabe o que eu acho graça? Você pega a história do descobrimento. Tem pesquisador de hoje que contesta. E ele viveu aquela época. É uma piada, né? É verdade. Entendeu? Eu acho o seguinte, cada época teve o seu historiador e nós devemos respeitar aquele historiador daquela época, porque ele viveu aquela época, tá? Exemplo, moro na Aparecida há 47 anos, de lá para cá eu sei o que aconteceu lá, tá? Certo. E moradores sabem também, aqueles que chegaram, nós temos passado sempre informações, aqui não havia nada. Hoje, no primeiro calçamento, foi quem que fez? 5 de maio, 41 anos, José Pedral Sampaio, que era presidente da Murilo. Isso é história. É claro. Para Aparecida, isso é importante. Mas Marcondes está certo mesmo, a história tem que ser contada e se mostrada para os nossos jovens de hoje, né? E eu tive a honra de ser aluno da irmã do Frei Bené. Mora aqui pertinho, viu? Professora Genúria Soares da Costa. Tem jovens aí que veem um símbolo aqui em Conquista e não sabem para o que se trata aqui, o que é realmente aquilo, né? Olha, vamos falar um pouquinho de esportes. Jonas, solta aí a nossa trilha de esportes. Agora nós vamos falar do Flusão de Irapão Sampaio. Muito bem, são 15 horas e 49 minutos. E olha o seguinte, Corinthians 1, Huracan 2. Esse jogo foi ontem. O Corinthians perdeu em casa para o Huracan. O Melgar 3, Vasco 3. Meu Vascão estava vencendo por 3-1 e deu uma excelente bobeira lá e acabou deixando o empate. E se bem que jogou lá, né? Jogou na altitude, né? O empate é bom, mas para quem tava ganhando, né, Marcondes? Não tem que matar. Nossa, só um pouquinho, Jonathan. O Esportivo de Laconha 1, Grêmio 2. Bom resultado pro Grêmio, viu? O Grêmio venceu o Esportivo no Paraguai. É um bom resultado lá fora, né? Vitória 1, Universidade Católica do Equador, também 1. É um resultado dentro de casa, né? O Racing do Uruguai 1, América de Cali 3. O Racing perdeu para o América de Cali. É um resultado Atlético Grau 0, Golden Cruz também. Golden Cruz 2. Resultado bom pro Golden Cruz aí. Já na Copa Libertadores, ontem teve Atlético Nacional 3, Nacional 0. O Córdoba 0, São Paulo 1. Esse resultado, né, já foi no final do jogo, acho que já nos acréscimos, viu, pô? Um bom resultado aí pro São Paulo. Universitário 0, River Plate 1. Normal, né? Universidade do Chile 1, Botafogo 0. Resultado ruim pro Botafogo, viu, Marcondes? O Vélez Sarsfield 2, Peñarol 1. Santo Antônio 3, Olímpia 2. Resultado aí, surpresa, né? O Olímpia perdeu pro Santo Antônio.
Muito bem. E hoje tem Bahia e Internacional. Também, às 19 horas, quem? O jogo do Fluminense também. Fluminense foi O Fluminense foi na terça-feira. 1-0. Foi. 1-0 pro Fluminense, né? Bom resultado, né? O Bahia hoje pega o Internacional dentro de casa, né? O Sport Cristal pega o Palmeiras, então esse jogo às 19 horas. E o Desportivo Táchira com o Flamengo às 21h30. Grandes jogos aí da Conmebol, da Libertadores. São 15 horas e 50 minutos. Por aqui parou o esporte. Jonathan, Irapão Sampaio, suas considerações finais. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Inicialmente eu queria desejar um bom final de semana para você, Wilson, nosso amigo Wilson Brasil, Marcos Oliveira e Jonathan, né? E para o ouvinte, que é o nosso sangue, o ouvinte é o bom mesmo. Até segunda-feira, se Deus permitir. Não cruzem os braços, porque o maior homem do mundo morreu de braços abertos, Jesus Cristo. Uma boa tarde a todos, que Deus abençoe. Muito bem, Marco. Muito bem, Irapão Sampaio. Tchau, dona Normélia. Até segunda-feira, se assim Deus permitir, viu? Depois a gente se fala. Muito bem, 15 horas e 52 minutos. Nós vamos aqui mais... Daqui a pouquinho tem Vadinho Barreto com o programa Quintas de Maio. Daqui a pouco Vadinho Barreto com sua turma toda aqui. Com um belo programa Quintas de Maio aqui, todas as quintas-feiras aqui, trazendo muita informação para você, muita cultura, né? Deixando você também muito bem informado. Olha só, Marcões, um grave acidente, né? Violência no Jurema. Aqui já não foi nem acidente não, que foi violência no Jurema. Idoso de 69 anos é agredido com barra de ferro em bar de Vitória da Conquista. Um idoso de 69 anos acabou agredido com uma barra de ferro na porta de um bar aqui na nossa cidade. Conforme a apuração do blog do Anderson, nesta quinta-feira, o crime aconteceu na rua Bolívia, bairro Jurema. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, socorreu a vítima que sofreu grave lesão na cabeça e encaminhou à unidade de pronto atendimento. O suspeito de 51 anos foi contido por populares, levado pela 70ª Companhia Independente da Polícia Militar ao plantão central da Polícia Civil. É uma questão complicada, né? Um senhor de 69 anos ser agredido aqui na nossa cidade. Infelizmente está complicada a situação, viu? E mais um acidente aqui, olha só. Deixa eu pegar aqui, pronto. Tragédia no quilômetro 808 na BR-116. Pedestre é atropelado por caminhonete que levava artista em Vitória da Conquista. Na madrugada desta quinta-feira foi marcada por uma tragédia em Vitória da Conquista por volta das 4 horas e 10 minutos. Um pedestre não resistiu ao atropelamento e morreu no local. A caminhonete envolvida no acidente transportava o cantor Cifarley Silva Neres, conhecido como o Rei da Seresta. Segundo sua assessoria, ele passa bem. O resgate da Via Bahia e a Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência e o corpo da vítima foi recolhido pelo Departamento de Polícia Técnica, o DPT, encaminhado ao Instituto Médico Legal. Tá aí mais um grave acidente nas nossas rodovias aqui na BR-116, né, Marcondes Oliveira? Que é considerada aí, né, como muitos falam, a rodovia da morte, infelizmente. E enquanto isso, duplicação só de constrangimento e decepção. É verdade, infelizmente. E voltando aqui mais um assunto aqui da investigação policial, preso na madrugada o influenciador do Tigrinho, né? Que deixou aqui o conjunto penal. Essa matéria já falou sobre isso. E é isso aí. São 15 horas e 55 minutos. Estamos chegando mais um final do Comunidade em Ação. Marcos Oliveira, suas considerações finais. As nossas considerações, né? Foi divulgada aí mais uma pesquisa de avaliação da atual gestão do presidente Lula. Sim, sim. E, mais uma vez, essa pesquisa revela a insatisfação do povo brasileiro para com os modos operantes do atual governo, né? Uhum. A gente espera que esses números sejam observados pelo governo, bem como toda a sua equipe, e que eles mudem de comportamento, sim, a fim de que eles possam
ver, né, que a população está insatisfeita. Certo. Uma vez estando insatisfeita, né, eles possam mudar. Verdade. E mudar para melhor, é claro, que claro. a gente espera isso, né? Enquanto aí a gente vai observando. A gente, infelizmente, as medidas que o governo tem tomado até agora não tem surtido um efeito à altura do esperado. A nossa torcida é que ele consiga reverter essa situação quanto antes, e quando for lá no mês de outubro do ano que vem, a população avalie de forma certeira, com o seu voto, depositando o seu voto na direção que eles entender que seja o melhor para o Brasil. Enquanto isso, o governo aqui até lá tem a oportunidade de convencer o povo brasileiro de que vale a pena continuar ou precisa mudar. Segundo a avaliação de hoje, precisa mudar. Isso mesmo. Já que não pode mudar pelo fator, não podemos mudar as cabeças, as peças, então que mude a forma como as peças, melhor dizendo, que mudem a forma como eles estão atuando, a fim de dar um Brasil que esperamos. Isso aí, muito bem. Muito bem, chegamos ao final do Comunidade em Ação. Hoje são 15 horas e 57 minutos. A você agradecer aqui a sua presença, a sua companhia. Obrigado mais uma vez. E amanhã estamos aqui com Comunidade Musical, trazendo para você belas canções para que você relaxe amanhã, né? Nessa sexta-feira, no Comunidade Musical. Enquanto o colega Jonathan chega aqui, eu quero mandar um abraço para Irã, Guarda Municipal, né? Componente ali da Guarda Municipal, que diz que está com um anseio para vir aqui no programa para poder estar explanando algumas situações a respeito de segurança e segurança pública aqui no município, bem como também na situação do Brasil. Quero mandar um abraço para Aguinaldo e também para Ailton, ali na Avenida Presidente Dutra, que é fã do programa, e principalmente o programa de sexta-feira, porque aí ele disse que lembra do pai, lembra que ele é um pouquinho mais velho do que eu, e lembra de uma turma boa aí que gostava de ouvir ele. Esse Ailton é filho do ex-policial Barbosa, muito conhecido na Patagônia, o povo mais antigo da Patagônia, conheceu muito seu Barbosa ali, que era policial militar, e aí ele disse que, ouvindo o programa musical, aí ele recorda o tempo de menino. Faz uma viagem no passado. Faz uma viagem no tempo, sim, sem dúvida nenhuma. Faz uma viagem no tempo. Então, para você, meu amigo Ailton, para você, meu amigo Agnaldo, todos aí, ó, um forte abraço. O pessoal ali do Aparecida, do Bruno Bacelar, ali Marta, Ni, Maurício, Aparecida, ali no bairro Nossa Senhora Aparecida também. Muito bem, tá aí, são 15 horas e 59 minutos. Chegamos ao final do Comunidade em Ação. Dizer para você que amanhã estaremos de volta, né? Obrigado pela audiência e até lá. Fica agora com Vadinho Barreto, seus Quinta de Maio, né? É o Quinta de Maio.